A paz do nosso Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Meire. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero meditar em João, no capítulo 1, do versículo 1 até o 14. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então o Senhor Jesus, ele era o verbo. O Senhor Jesus, ele estava com Deus desde o princípio, desde a criação do mundo. Tanto é que lá em Gênesis, Deus fala, façamos. Deus sempre fala, façamos no plural, ou seja, não era somente Deus na criação do mundo. O Senhor Jesus, ele é a luz, ele é a palavra. Quando recebemos ao Senhor Jesus, nós passamos a ser luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O Senhor Jesus, ele veio para o seu povo, para os judeus. Mas os judeus não os receberam. Mas todos que recebem o Senhor Jesus, todos que aceitam, que creem ao Senhor Jesus, passam a ser filhos de Deus. Então, não são todos que são filhos de Deus, todos são criação de Deus. Tudo que existe é com a permissão de Deus. Deus criou, todos nós nascemos porque Deus permitiu o nosso nascimento. Mas passamos a ser filhos de Deus quando cremos em Jesus, quando seguimos a Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, os quais não nasceram da carne, então não basta só nascer para ser filho de Deus, mas da vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. No mesmo livro de João, lá no capítulo 17, fala assim, ó, no versículo 3 em diante. Mas agora vou para ti e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviarei do mundo. Então, assim como Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo, nós também somos enviados ao mundo. Então, isso quer dizer que não somos daqui. Então, isso quer dizer que não pertencemos ao mundo. Então, quer dizer que não seguimos ao mundo, que vamos na contramão do mundo. Não podemos servir a dois senhores, ou seguimos ao mundo, ou seguimos a Deus. E como seguir a Jesus? Primeira coisa, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois é deixar que através do Espírito Santo de Deus sejamos verdadeiramente seguidores de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar para sair de todo engano desse mundo. Ele vai nos guiar para sermos verdadeiros filhos de Deus, seguindo a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, não tem como seguir as coisas do mundo e ser filho de Deus. O ódio, a raiva, a mágoa, a inveja,
a discórdia, a briga, a separação, a competição são coisas do mundo. Quem é de Deus segue a paz, o amor, a misericórdia, o perdão. O amor em Cristo é não desejar o mal ao próximo. É todas as vezes que for necessário ajudar ao próximo. O gostar não. Muitas vezes tem pessoas que não queremos próximos, não somos obrigados a conviver com ninguém. Agora, não devemos manter nenhum sentimento ruim contra aquela pessoa. Não devemos desejar o mal e, se necessário, ajudar aquela pessoa. E devemos nos santificar na verdade, como está aqui no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, ler a Bíblia, porque na Bíblia tem toda a verdade. Se o Senhor Jesus é o verbo, ele é a palavra, então ao lermos a Bíblia, conhecemos a Jesus. E conhecendo a Jesus, nos tornamos filhos de Deus, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, na verdade, são um. Quem aceita a Jesus aceita o Pai, quem aceita o Pai aceita o Filho. E quem aceita o Filho recebe o Espírito Santo para ser guiado no caminho da verdade, para não sermos enganados pelo mundo. Temos que entender que somos peregrinos nesse mundo. Estamos aqui de passagem. Então não devemos seguir as coisas do mundo. E a melhor forma de não ser enganados é manter na presença de Deus, é orar a Deus. Deus, ele quer ter um relacionamento com nós, ele quer ter intimidade conosco. Ele não quer que conheçamos a ele somente através dos olhos dos nossos líderes. Ele quer que nós mesmos buscamos a ele, porque quando oramos, a oração é tanto para Deus nos ouvir, mas o mais importante do que Deus nos ouvir é nós ouvirmos a Deus. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Lá em Salmos 20 fala que o Senhor satisfaça todos os desejos do seu coração. Só que quando estamos na presença de Deus, ele vai nos dar um coração de acordo com a vontade dele. Então passamos a desejar as coisas de Deus. Então, consequentemente, ele atenderá aos nossos pedidos. Então, essa é a mensagem de hoje. Que filhos de Deus não são todos. Filhos de Deus é quem recebe ao Senhor Jesus, quem segue ao Senhor Jesus, quem se santifica na palavra, na verdade, quem não segue ao mundo, quem segue a Deus. E quando o mundo nos aborrece, porque é que fala? Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu também não sou. É isso que vai acontecer, porque se o Senhor Jesus é a luz, ao seguirmos a Jesus, recebemos a luz, a sua luz, e a luz não tem parte com as trevas. Então, aonde quer que chegarmos, carregamos a luz. Então, as trevas vão se incomodar. Não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos, é sobre a presença que nós passamos a carregar. Muitas vezes acontece de alguém não gostar da gente de graça, sem motivo nenhum. Aquela pessoa simplesmente não gosta, ou então você chega no ambiente, não precisa falar nada. Você simplesmente sente uma opressão, um peso. Aquilo ali é as trevas. Mas devemos entender que não é a pessoa, é o que está por trás da pessoa que vai contra nós. Porque luz e trevas não combinam. E isso é simplesmente o cumprimento da palavra. Toda perseguição, toda calúnia, todo aborrecimento é plano do inimigo para tentar nos fazer cair, tentar nos fazer pecar, tentar criar raiz de amargura, de raiva, de ódio em nosso coração e assim nos afastar da presença de Deus. Mas não devemos seguir a isso, nós não devemos seguir ao mundo. Enquanto o mundo paga com a mesma moeda. Ai, se me maltratou, vou maltratar também. Não, os filhos de Deus não. A gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem.
Não que você vai conviver com quem te maltrata, porque amor em Cristo é não desejar o mal e, se for necessário, ajudar a pessoa, mas não é conviver. Não é necessário a convivência, não é necessário ficar convivendo com quem te maltrata, mas não deixar o ódio, a raiva, sentimentos ruins te dominarem. Então, quem é de Deus não é do mundo. Não tem como estar em dois caminhos. Ou estar no caminho de Deus, ou estar no caminho do mundo. Então, filho de Deus é quem faz a vontade do Pai, quem recebe o Senhor Jesus, quem anda na verdade e quem anda na luz. E essa foi a palavra de hoje. Espero que tenha alcançado seu coração. Que Deus abençoe a você e a sua família.